Olá, mais um vídeo. Este são os tais 10 minutinhos, porque os meus vídeos não são editados, são todos corridos. Portanto, como se estivéssemos aqui a ter uma conversa. Hoje tenho uma amiga para vos apresentar, é a Floki, esta gatinha gira, e que também aqui está presente neste vídeo. Pronto, é assim. Quer ser célebre. Ora bem, hoje vamos falar porque é que Deus existe. Existem milhões de razões para dizer que Deus existe. E uma das razões que não existe para dizer que Deus existe é dizer que porque sim. Porque, como dizem as crianças, e muito bem, sim não é a resposta. A resposta é nós mostrarmos concretamente a verdade das coisas. E, portanto, existem muitos fatores para mostrar que Deus existe. E um dos fatores mais importantes, que é que tudo tem uma causa. Nada aparece por acaso. Nada na vida aparece por acaso. Reparem, nós quando vemos uma casa ou um automóvel, mas vamos imaginar uma casa toda construída, ou uma ponte, etc. Qualquer obra civil que nós possamos ver, o que é que nós reparamos? Reparamos que alguém fez aquilo. Alguém fez aquilo. Portanto, se alguém fez aquilo, por que razão é que a natureza, os oceanos, os mares, toda a natureza que nós vemos, todos os animais, os seres humanos, porque é que vieram parar aqui por acaso? Deus não trabalha no acaso. Deus trabalha em algo justificável. E, portanto, se Deus trabalha em algo justificável, na realidade, Deus existe. Deus existe porque, verdadeiramente, todo o universo o universo foi algo criador. Foi algo criador. Portanto, não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso, não foi um Big Bang, como eles dizem, aqueles que querem justificar o injustificável, que isto foi um Big Bang. Ora bem, no caos não se criam obras de arte no caos. Não se criam obras de arte no caos. Isto, portanto, isto não é o planeta, a vida, a natureza não é uma pintura abstrata em que se mandam tintas para uma parede ou para uma tela e sai ali qualquer coisa que às vezes qualquer pessoa interpreta aquilo da maneira que quer. Mas a vida, que nós a conhecemos, o planeta como ele está formado, o mundo animal, o mundo vegetal, portanto, os seres humanos, os animais, as plantas, não foram criadas por acaso. Porque se eu mandar, lá está tal coisa, se nós mandarmos uma série de paleta de cores para cima de uma parede, não sai ali um mural. Sai uma parede cheia de tinta, ao caso, que até pode ser bonita, mas não é a natureza como nós a vemos. Não é a natureza como nós a vemos. Portanto, isso é um motivo porque Deus existe. Deus existe por causa disso, porque Ele foi criador de todas as coisas. Portanto, Ele foi o arquiteto e realmente o criador de todas as coisas. Porque a natureza é uma coisa muito bem feita. O corpo humano, vocês repararem que o corpo humano, a maravilha que o corpo humano é. Ainda não foi inventada uma câmara como o olho humano, por exemplo. Não foi inventada nenhuma lente, nenhuma câmara como o olho humano. Isso nunca foi inventado. Nem vai ser inventado. Porque a obra e a criação de Deus são maravilhosas. E nós pensarmos que o nosso coração tem cerca de 100.000 batidas por dia, revela uma coisa extraordinária. Revela porque é que todos somos iguais nisso. Porque é que o corpo humano, porque é que nós vemos, por exemplo, a gestação das fêmeas. São todas, a concepção e a gestação é tudo muito parecido, às vezes mudando os tempos da gestação, mas é tudo muito parecido. É coincidência. É coincidência. Isto é obra do caos? Ou isto é obra de uma criação divina extraordinária que foi a criação de Deus na ordem e não no caos? Na ordem e não no caos. Portanto, Deus também está presente aí. Está presente porque tudo tem uma causa, porque as coisas aparecem, não é? Porque não se constrói uma casa, não se constrói um telemóvel, não se constrói um automóvel por acaso, tem a sua razão de ser. Alguém faz, a natureza, exatamente a mesma coisa. Deus criou bilhões e bilhões de pessoas, todas diferentes, todas com ADNs diferentes, todas com personalidades, todas muito diferentes. As caras, geralmente as caras, é raro haver repetições de rostos, mas seguramente não há repetições de ADNs. Que só pode ser criação
de alguém que não é repetitivo, mas alguém que individualizou cada coisa. Portanto, isto é a obra de Deus. Isto é uma obra de Deus. Isto, portanto, não é obra do acaso. E, portanto, como eu dizia, a natureza foi bem feita. A criação de uma flor, quando olhamos uma flor, ou olhamos, por exemplo, um pássaro com cores extraordinárias, aquilo não foi o acaso. Não foi uma explosão. Numa explosão sai desordem. A ordem sai na criação. Na criação é que sai a ordem. Não é na explosão que sai a ordem. A ordem das coisas foram criadas por Deus. Isso verdadeiramente Deus criou a ordem das coisas e criou a beleza das coisas e criou o sistema em que tudo bate certo. Portanto, isto é a importância que Deus tem na criação das coisas e, portanto, Deus é extraordinário nisso. Depois há uma outra forma de dizermos assim, mas porquê é que Deus existe? Porque sentimos o certo e o errado. Sentimos o certo e o errado. Portanto, todos nós sentimos o certo e o errado. Grande parte das pessoas, até nós sentimos o que é o matar e o roubar. Sabemos que estamos a fazer mal. E até aqueles que vivem nessa vida, provavelmente, com certeza, sabem que não estão bem. Estão em rebeldia, mas sabem que não estão bem. Portanto, existe uma consciência. E é uma consciência em cada ser humano. Em cada ser humano tem essa consciência. Não é um chip que é colocado aqui dentro. Não. É nós, seres humanos, basicamente em termos de corpo humano, somos todos muito parecidos, porque temos órgãos muito parecidos, o nosso interior é todo muito parecido, mas a verdade é que nós temos depois uma coisa chamada coração, alma, emoções, etc. Tudo isso foi criado por Deus. Deus colocou a consciência dentro de nós para bem e para o mal. Portanto, isto é mais uma criação de Deus, não é uma máquina. Não é um robô que vive industrializado. Não. É algo individual. Portanto, isso também é a criação de Deus. Porque temos também nós, dentro de nós, além da maldade, também podemos ter coisas boas. As emoções da solidariedade, do bem, de ser solidário com o outro, ajudar o outro, estarmos prontos a sofrer pelos outros. Isso também é algo que Deus colocou dentro de nós. É uma criação de Deus. É uma criação de Deus. Portanto, esta história de que dizem que somos todos iguais, que somos formatados, não fomos formatados. Deus individualizou-nos. Todos nós somos uma criação de Deus. E por isso é que Deus existe. Porque Deus é o Criador. Deus é o oleiro que molda cada peça. Não é uma máquina industrial que põe peças todas iguais. Nós aparentemente somos todos homens, somos todos mulheres, mas a verdade é que cada um é ele próprio. E isso é uma marca e uma criação de Deus. É uma marca e uma criação de Deus. Até os animais têm personalidade própria. Se juntarmos 3 ou 4 cães, eles têm personalidade própria. E não estamos a falar só de raças. Às vezes, na mesma raça, tem personalidade própria. Portanto, isso é uma imagem da criação. Algo que é individualizado. Algo de um artista perfeito, que é Deus. Que verdadeiramente é Deus, que é um artista perfeito. E depois, e porquê é que existe também Deus? Finalmente, porquê é que existe Deus para mostrar que Deus existe? Porque existem bilhões de pessoas, existiram e vão existir, que verdadeiramente olham para alguém que eles muitas vezes não veem, mas sentem. Isto em todas as culturas, em todas as raças, em todas as condições sociais. Portanto, têm e tiveram experiências com Deus. Têm e tiveram experiências em que Deus trabalhou na vida deles. Em que não foi uma fezada, mas foi fé. Algo que eles sentiram, muitas vezes sentiram quando as coisas correram mal. E muitas vezes as coisas correram mal, mas eles sabiam que Deus estava do lado deles. E, portanto, isso é uma prova da presença inequívoca de Deus e da existência de Deus. Portanto, porque há milhões que têm resposta às suas orações, às suas preces, aos seus pedidos, porque isto mostra que Deus existe. E mostra que bilhões de pessoas não podem estar erradas. E não podem estar erradas não só porque sim. Não podem estar erradas porque, na realidade,
esses bilhões de pessoas tiveram experiências com Deus. Deus modificou a vida deles. O alcoólico passou a ser uma pessoa bondosa, o bandido passou a ser uma pessoa bondosa. Pessoas que verdadeiramente têm Deus na vida deles. E, meus amigos, mesmo aqueles que acham que não existe Deus, Deus prova que existe. Deus prova que existe. Porque muita gente acha que não existe Deus, mas olha, é preciso ter muita fé para ser ateu. Vamos lá ver. É preciso ter muita fé para ser ateu. Porque o não acreditar em Deus é facilmente desmontável. É facilmente desmontável. Portanto, Deus existe. Agora não se esqueçam, no próximo vídeo eu vou falar de outro tema, vou falar de história e de um acontecimento importante na Europa há umas décadas atrás e que se comemorou este mês de maio. Até à próxima.